Opa, galera, a recomendação de hoje que eu trouxe pra você é de 5 manhwas com muitos capítulos. Espero que vocês gostem. Antes de começar a recomendação, eu tenho que explicar alguma coisa. O jeito que eu faço, eu tento resumir os primeiros 2 a 3 capítulos do mangá em si. Como assim, muitos capítulos? De 100 pra cima foi o que eu botei aqui, de mais tem. Mas aí tem mangá que eu botei que tem mais de 1000 capítulos em si. Então, pra quem gosta de muito manhwa, vai se dar bem, porque mais de 1000 capítulos tem uns aí. Outros chegam perto disso, ainda chega. Ah, e também um desse manhwa tem a classificação de mais de 18. Mas isso aí é só besteira, porque nesse manhwa em si não tem nada disso, que eu li já ele inteiro. Eu acho que foi algum tipo de erro que botaram lá no site que eu leio. Opa, eu percebi que ter saído também quinta-feira passada, mas como eu tava doente aqui, eu só consegui lançar ele hoje, pra você essa segunda, mas eu tô terminando de editar ele domingo. Quem puder ajudar deixando um like e se inscrevendo vai agradecer muito. Agora fique com a recomendação. Logo no primeiro capítulo do manhwa, mostra o nosso protagonista no futuro. Ele é o último humano sobrevivente na Terra, depois que os zumbis dominaram a Terra inteira. Então aqui nos mostra ele lutando contra esses zumbis, e como ele é o último, ele vai tentar levar o máximo que ele puder. Então, quando ele pensou que tinha morrido, quando ele abriu os olhos, ele reapareceu na sua sala há 10 anos atrás. Eu acho que é 10, né? Mas ele não tá acreditando que ele conseguiu voltar pro passado até que ele reencontra o seu amigo, que morreu há muito tempo. E lá ele começa a desconfiar se isso é verdade ou não, mas depois ele vê que é verdade. Então ele começa a se lembrar do que vai acontecer nesse dia. Então ele já começa a tentar se preparar por o que vai acontecer, mandando um amigo dele também se preparar. Então nosso protagonista corre e vai para um galpão isolado para ele poder treinar, para ele ficar forte quando isso tudo começar. Mas logo então ele vê que não é fácil assim não, porque o resto do povo lá também quer prender ele, pensando que ele tá ficando doido. Então quando o Valetão vê que não vai conseguir fazer nada com ele, ele vai embora. Mas então lá começa a chuva de meteoros, onde vão nascer os zumbis. E como nosso protagonista já sabia disso, ele já estava treinando já antecipadamente quando tudo começar. Então do nada nosso protagonista acaba desmaiando e quando ele acorda o mundo já está diferente. Os zumbis tomaram conta de tudo. Então, quando nosso protagonista está conversando com o amigo dele, aparece um zumbi. Agora deixa o resto com vocês. O próximo mangá se chama Martial Pink. Logo no começo nos mostra nosso protagonista acabando de acordar, então ele fala: "Vamos embora, cambada." Então logo ele pega uma vassoura e começa a varrer. Ah, então nosso protagonista é um zelador. Não, ele não é um zelador. Ele foi pra esse pavilhão, mesma coisa de seita. Então lá ele chegou até o terceiro nível, sei lá de que foi mesmo lá, mas depois disso ele foi considerado um fracassado. Porque até os mais lentos passam desse level que ele tá agora. Então depois disso dá uma introdução sobre esse pavilhão que ele tá, o level, cor do tipo. Mas isso aí eu não li não, eu também não vou trazer pra cá não, que dá uma preguiça. Então depois volta pro nosso protagonista, então ele continua varrendo pensando na vida. Então do nada aparece outros discípulos lá. Mas esses outros discípulos não vão nem ajudar ele não, vão acabar ficar zoando ele porque ele é considerado o fracassado da seita. E também o saco de pancada de lá, onde todo mundo usa ele para treinar. Então lá fica um bando de gente querendo treinar com ele. Então ele acaba pegando uma vassoura, jogando para cima. Quando ela cair e apontar para um, ele vai ser o cara que ele vai lutar. Então depois disso, o nosso planeta acaba lutando com outro membro lá da seita. Mas o outro cara percebe que o nosso planeta é bom em lutar. Mas ele não tem forças para conseguir revidar, porque ele não é muito forte. Então o figurante fica pensando, se ele tivesse mais um pouco de força, ele provavelmente ia conseguir derrotá-lo. Mas lá quando ele pediu pra acabar, nosso personagem acaba sendo um orgulhoso e tenta atacar ele, mas... E acontece que todo mundo tava prevendo, nosso personagem acaba perdendo. Agora eu vou deixar o resto com vocês. O próximo começa com nosso personagem acabando de acordar dentro de um escolar. Porque nosso personagem pensou que ele tinha morrido depois de ter sofrido uma turbulência divina. Coisa lá quando ele tava ascendendo, lá quando ele tava no futuro. Então ele recebe uma ligação que ele vai ver a da mãe dele, que então ele se lembra que a mãe dele morreu há muito tempo atrás. Então aqui ele já começa que pode ser uma segunda chance para ele. Depois disso ele reencontra a tia dele, a prima dele, e a tia dele leva ele para a casa dele para ele poder morar lá por enquanto que ele termina os estudos. Mas ao chegar lá ele não é recebido pelo marido da tia dele não.
Então ele decide sair para poder esfriar a cabeça. Então é ali que ele começa a meditar para ele tentar recuperar um pouco do poder divino dele. Então depois que ele recuperou um pouco do poder divino dele, então apareceu lá um velho pensando que ele podia estar espiando ele. Então depois que acontece um monte de coisa, o velho acaba botando a sobrinha dele para lutar contra o nosso protagonista. Então ele acaba pegando uma folha e arremessando nela, que acaba fazendo um mini corte na cara dela. Então logo o velho percebe que esse garoto não é uma pessoa comum. Então logo o velho começa a pensar como a neta dele é solteira, eles podem acabar ficando juntos se ele insistir um pouco. Rapaz, esse velho é interesseirinho, né não? Então depois disso ele começa a tratar nosso protagonista muito bem, porque ele também pensa que o nosso protagonista é um mestre que pode ser muito poderoso. Depois disso, o senhor que ele acabou de conhecer empresta o carro dele para o protagonista acabar indo de um hotel, ele poder treinar quieto. Já tá bom por aqui, agora o resto é com vocês. Meus amigos, logo no começo desse mangá, ele nos explica como funciona como funciona esse mundo que o nosso protagonista acaba de ir. Ele dá uma breve explicação do que aconteceu com a Rainha Demônio e coisa do tipo. Agora vamos para o presente do mangá. Então logo quando começa no presente, nos mostra nosso protagonista no quarto dele jogando uma partidinha de LOL. Parece que ele ganhou. Então depois disso começa nos mostrando um pouco o que o nosso protagonista está pensando, mostrando uns balõezinhos que ele está pensando. Então ele deita na cama dele e começa a pensar, se ele morresse, agora mesmo tá de boa pra ele, porque ninguém tava esperando por ele. Então quando ele começa a abrir os olhos, ele se depara com uma pessoa na frente dele, que ele meio não sabe o que é. Então ele percebe que é uma mulher, mas ele não reconhece o estilo dela, porque ele tá ali. Então ele começa a se bater pensando que tá sonhando, então do nada aparece uma gente, mas depois ele percebe que ele não tá sonhando, que isso ali tudo é verdade. Então a Rainha dos Demônios pergunta para a velha porque eles invocaram foi um homem, não o salvador deles. Então lá a véia explica que esse humano é o salvador deles, que ele tá com aquele anel no pescoço. Então o nosso protagonista explica para a velha que ele comprou aquele anel lá em uma bijuteria. Então a Rainha dos Demônios não aceita que ele quer o salvador deles. Então ela começa a insultar o nosso protagonista, chama ele de lixo, outras coisas do tipo. Então depois ela explica pra esse humano o que aconteceu com ela, porque ela tava fugindo e precisou invocar ele. Então a gente acaba de entender que ela foi traída pelos seus próprios companheiros e também com os humanos para tentar matar. Então ela começa a explicar como ela conseguiu sobreviver, que alguns dos seus companheiros leais mesmo acabou se sacrificando por ela. Então nosso protagonista começa a pensar se ele vai ser como os coisa que ele lia, os protagonistas, que vai ser super poderoso, mas a história não vai ser essa não, pelo jeito. Então do nada a Rainha dos Demônios começa a brilhar e parece que ela acabou perdendo seus poderes, mas ela não entende porque ela tá aparecendo com a humana agora depois de ter perdido os poderes dela. Tá bom por aqui, agora resta com vocês. Logo no começo desse próximo mar nos mostra nossa protagonista pensando que ele não acredita nesse cor de luz no fim do túnel. Então ele tava pensando, mas ele agora começa a perguntar como ele morreu. A única coisa que ele fala que ele se lembra é que ele tava no quarto dele sozinho. Que ele tava olhando para a cidade dele porque ele é um rei. Mas depois que ele foi se deitar, ele começou a sentir uma dor forte no corpo dele. Então ele apagou, mas depois ele não se lembra de nada. Então ele fica se pensando como ele morreu, envenenado ou assassinado. Ele fica se pensando e o nome dele é Regula. Então ele percebe que não tem nada a fazer, ele aceita o fim dele. Então do nada começam umas vozes, ele não sabe que vozes são essas. Então depois disso ele percebe que ele acabou de nascer, mas ele fica se perguntando como assim ele acabou de nascer. Agora, tirando um pouco do coisa, essa parte aqui nos lembra um pouco de Mushoku Tensei pra quem assistiu. Praticamente esse começo quase inteiro é um pouco parecido com o de Mushoku Tensei, mas mesmo é bacana esse aqui. Agora eu vou parar de falar de Mushoku Tensei e vamos voltar para a recomendação. Então nosso protagonista acaba pensando em qual lugar ele está, ele não sabe nada desse novo lugar onde ele está. Então começa a passar os dias e ele vai aprendendo um pouco com desse novo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda mensagem aí nos comentários que eu vou reparar. Então aqui ele começa a explicar um pouco como é os novos pais dele, como eles são amorosos com ele e também como ele sente vergonha um pouco de vez em quando. Então aqui ele já começa a raciocinar que ele foi transportado para um novo mundo. Mas também ele já começa a admirar quando mostram as pessoas com as espadonas perto dele. Então depois de voltar para casa, nosso protagonista começa a pensar sobre o que ele passou nesses primeiros dias de vida dele. Então depois o protagonista tava pensando na vida dele, o novo pai dele acaba pegando ele e começa a jogar ele para cima. Então a nova mãe dele acaba ficando louca quando vê o pai dele jogando ele para cima toda hora.
Então nosso personagem acaba começando a ficar enjoado com isso tudo. Então nosso personagem acaba batendo a perna na madeira ao lado e acaba começando a chorar. E com isso a mãe dele acaba dando uma lição no pai dele, que tá sendo muito engraçado dos dois. Então a mãe do nosso personagem acaba usando magia para poder curá-lo. Agora deixar o resto para vocês.